Ó quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, os medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, os guardo os teus preceitos. Desviei-me os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei da tua lei, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Dos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço todo caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai querido, nesta manhã, mais uma vez nós estamos na tua presença, diante da tua palavra. A tua palavra que não pode mentir, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira. Nesta manhã, eu quero pedir a ti em nome de Jesus, que tu venha dar graça, venha dar sabedoria, renovo, alegria do teu Espírito Santo, poder te servir, caminhar na tua presença e poder entender a tua vontade para que o teu nome seja glorificado. Que nesta manhã a tua palavra ela possa ir de encontro a cada coração, realizando milagre em cada necessidade em que nós precisamos. Age, faça, Senhor, do melhor para aqueles que se aproximam de ti com fé e confiança, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais um Miqueias, capítulo 2, versículo 10, onde a palavra do Senhor, ela nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Nós louvamos a Deus porque a sua palavra ela tem enchido os nossos corações. Por isso, Deus tem dado força, renovo em nossas vidas, para poder perseverar, poder trabalhar, poder fazer a sua obra, para que o seu nome seja glorificado. Estava aqui dando uma olhada nas minhas anotações, e hoje, dia 18 de agosto, 18 de setembro de 2020, que eu quero passar para os irmãos que dia 16 de agosto de 2020, num domingo, nós começamos esse trabalho, Miqueias 2:10, né? E hoje, dia 18 de setembro de 2020, já estamos completando 34 trabalhos, né? A gente vê como Deus, Ele trabalha, Deus, Ele nos usa de maneira especial para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Por isso, irmão, nós, quando recebemos o chamado de Deus, quando realmente Deus fala, não tem empecilho, ou seja, Deus, Ele aplana os nossos caminhos para que a obra do Senhor ela seja realizada. E nesta manhã nós estamos aqui para glorificar o Senhor. E quero avisar a igreja, né,
aqueles irmãos que sempre têm estado conosco em vigília. Hoje estaremos iniciando a 6ª campanha de vigílias no monte, lá na Chácara Chantilly. E você é nosso convidado especial. Ou seja, hoje, em nome de Jesus, estaremos completando 36 vigílias do ano de 2020. Ou seja, no total, desde quando nós iniciamos esse trabalho, dia 4 de março de 1999, hoje estaremos, no geral, completando 1051 vigílias. Glória a Deus! Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos visto milagres, temos visto maravilhas no nosso meio, e é motivo de nós glorificarmos o Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso, salvado, curado, libertado vidas, abrindo portas. Deus tem suprido as nossas necessidades com abundância e o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós estamos felizes, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos visto a sua grande bondade, a sua grande misericórdia. Ontem estivemos levando alguma Santa Ceia em algumas famílias que estão debilitadas, saúde, outros não puderam estar conosco ceando na igreja, e ontem nós estivemos levando a Santa Ceia para algumas famílias, né? E a gente pôde ver a alegria, o gozo do Espírito Santo, as pessoas compartilhando os trabalhos em que Deus tem dado graça, nos usado através das lives. O nome do Senhor tem sido glorificado. E eu quero pedir para você, meu irmão, continue orando por nós, divulgue esse trabalho. Esse trabalho também nós abrimos um canal no YouTube e que você possa estar se cadastrando lá, divulgando esse trabalho, ou seja, semeando a palavra do Senhor. Com certeza Deus recompensará. Amém? Nesta manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra aqui no livro de João. Livro de João, capítulo 6. Livro de João, capítulo 6, versículo 67 ao 69. A palavra do Senhor que nos ensina, dizendo assim: livro de João, capítulo 6, versículo 67 ao versículo 69. Então perguntou Jesus aos 12: não querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém? Nós vemos aqui uma palavra dura por parte da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, em cima desse versículo, eu quero falar a única fonte de verdade, né? Nós vemos aqui uma palavra em que, nos dias em que Jesus evangelizava, nos dias em que Jesus, juntamente com os 12 discípulos, estavam fazendo a obra do Senhor, muitos ali estavam abandonando Jesus. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje, em que muitos
estão abandonando Jesus. E eu sempre compartilho e falo por pouca coisa. Coisas passageiras, coisas desse mundo, estão abandonando Jesus. E Jesus, percebendo que muitos dos discípulos estavam abandonando, em que ele vinha trazendo um sermão duro naqueles dias, porque muitos estavam mais interessados na bênção do que o abençoador, e alguns estavam abandonando Jesus. E Jesus trouxe essa palavra que nós lemos aqui, no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: não querem vós também retirar-vos? E vemos que esses 12 discípulos já fazia um bom tempo que andavam com Jesus, que estava fazendo a obra de Deus e já vendo muitos sinais e milagres e maravilhas, e Jesus revelando como o Cristo. E nós vemos aqui que a palavra, muitas vezes, quando a palavra é dura, quando a palavra é uma palavra de exortação, porque nós estamos vivendo um dia de apostasia, quando Deus traz uma palavra de exortação, poucos a recebem, porque sabemos que Deus, como Pai, Ele corrige os seus filhos. Mas os filhos rebeldes, ou seja, os filhos desobedientes, não submetem ao Pai e muitas vezes não aceitam a correção. Mas nesta manhã, nós louvamos a Deus, porque Deus, com o seu grande amor, a sua grande misericórdia, Ele sempre tem nos ensinado, ainda que Deus tenha trazido uma palavra dura aos nossos corações, nós temos recebido com alegria, porque sabemos que não há outro a não ser esse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em que fez tantas maravilhas e que não muda, né? E que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Por isso, meu irmão, temos que ter vida compromissada com a sua palavra, vida de oração, vida separada, ou seja, vida buscando uma santidade com o Senhor, porque o apóstolo Pedro, ele nos ensina que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Mas nós muitas vezes ficamos tristes, porque nós temos acompanhado a obra de Deus de perto e temos visto a negligência de muitos que têm negligenciado o chamado de Deus, né? E nós louvamos a Deus, porque Deus tem dado graça, sabedoria, para que possamos perseverar, possamos nos esforçar, porque sem esforço, irmão, sem dedicação, sem constância, nós não conseguimos. Mas quando nós nos propomos a fazer o melhor para Deus, o Espírito Santo, ele renova. O Espírito Santo, ele nos fortalece, ele anima os nossos corações a poder nos esforçar para que possamos fazer e fazer bem feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não fazer com segundas intenções ou com interesse próprio, não, meu irmão. Fazer o do melhor para Deus, porque sabemos que a recompensa, ela vem do Senhor. E nós vemos aqui que Jesus, ele deu uma prensa nos discípulos, aqueles 12 que já tinham certas experiências com o Senhor. E aqui no versículo 68 de João, no capítulo 6, respondeu Simão Pedro:
Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Meu irmão, por isso que nós temos que ficar com a palavra de Deus, a palavra de vida eterna. E nós vemos aqui que o Senhor, ele faz uma chamada à decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos cochear em dois pensamentos. Assim como as 10 virgens, né? Onde 5 tomaram uma decisão certa e as outras 5 tomaram uma decisão errada. Nós vemos aqui em que Pedro, ele respondeu para o Senhor, dizendo: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. É o que eu estive ministrando ontem. Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outra resposta a não ser Jesus. Não há outra solução a não ser Jesus. Jesus é a solução das minhas necessidades. Ou seja, Jesus é a resposta certa. Nós vemos aqui que o Senhor, ele nos traz essa palavra em que Pedro respondeu dizendo: Senhor, tu tens a palavra, só tu tens a palavra de vida eterna. E diz assim: nós cremos e conhecemos que tu é o Cristo, o Santo de Deus. Meu irmão, e muitas vezes nós temos negligenciado esta chamada de Deus, né? Porque Jesus disse que muitos são os escolhidos, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Olha que interessante. No meio dessa grande multidão, né, em que nós vivemos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós vemos, irmãos, que há uma necessidade de nós atentarmos com mais atenção à nossa salvação em Cristo, para que não possamos vacilar, ou seja, perder a única oportunidade que Ele tem nos dado. Nós vemos assim como o indivíduo, ele precisa de suas necessidades no seu dia a dia, em que ele come, ele bebe para manter a sua vida física. Assim, é necessário apropriar-se de Cristo para ter a vida eterna, né? Assim como o indivíduo, ele come e bebe para manter a sua vida física, assim é necessário para apropriar-se de Cristo para ter a vida eterna. Meu irmão, nós vemos que há uma necessidade, mas nós vemos que muitos não têm velado por esse chamado de vida eterna, não têm valorizado. Por quê? Porque realmente ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não teve uma total libertação e ainda tem resistido à voz do Espírito Santo. Nós vemos aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 7, uma palavra em que tem falado bastante comigo nesses dias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: olha que interessante. Quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamarem, eu não ouvirei, diz o Senhor
dos exércitos. Ou seja, Deus, Ele tem sempre te chamado. Deus, Ele tem clamado. Deus, Ele tem nos dado essa oportunidade. Mas muito tem resistido. O que é isso? Teimosia. Mas quando aquelas pessoas que receberam o chamado de Deus, aquelas pessoas que teimaram, quando voltar para Deus, a clamar a Deus, nós vemos aí, Deus não vai ouvir. E é por isso que nós temos visto muito sofrimento, em que muitos estão sofrendo, porque Deus contou com aquela pessoa. Deus deu o chamado, e agora elas querem voltar para Deus, querem clamar a Deus, e Deus não vai ouvir. Porque Deus, Ele tem nos dado o livre-arbítrio, né? Deus, Ele não força ninguém. A chamada, a decisão. Nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, a palavra do Senhor diz: vê hoje, te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Nós vemos aqui o livre-arbítrio em que Deus, Ele dá para nós escolhermos. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E muitos têm deixado, irmão, de escolher a vida e o bem, e têm escolhido a morte e o mal. Ou seja, têm se afastado dos caminhos do Senhor, trocado o certo pelo errado, deixado de estar na presença de Deus para estar envolvido com as coisas desse mundo que não leva a lugar nenhum. Meu irmão, porque o coração do ser humano é resistente a ouvir a voz do Espírito Santo. O coração do ser humano é enganoso. Quem o conhecerá? Diz a palavra. O coração do ser humano é enganoso. Nós vemos Josué, no final do seu ministério, tudo que ele passou, junto com Moisés, as experiências que ele teve no deserto, chegaram na terra prometida, entraram na terra prometida, Canaã. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina aqui, Josué, capítulo 24, eu vou estar lendo, em que quando chegaram ali e que receberam tudo do bom e do melhor da parte de Deus, eles começaram a se esfriar, eles começaram a se afastar dos caminhos do Senhor. Mas Josué, um homem de fé, um homem que teve experiências com Deus, ele renovou a aliança com Deus. E nós vemos aqui Josué, capítulo 24, versículo 15. Estive lendo esse versículo em que Josué renova a aliança com o Senhor. Diz assim: mas se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se ao Deus a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos aqui que o povo já estava se afastando de Deus. O povo já estava virando as costas para Deus. E não é diferente nos dias de hoje.
em que muitos estão abandonando a única fonte de verdade, que é Jesus. Onde Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, e muitos estão se afastando de Deus. E Jesus disse, lá em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. A gente pode perceber, quando nós visitamos as famílias, a gente pode perceber que não há aquela alegria do Espírito Santo. A palavra, a oração, ou seja, a comunhão, a intimidade com Deus, através do Espírito Santo. O único Salvador. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então nós vemos, irmão, que Jesus, ele é o único. Não tem por onde sair. Ele é o único, meu irmão. Não deixe o adversário te enganar, tirar você da presença do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele te dar a oportunidade. O apóstolo Pedro, quando ele respondeu para o Senhor dizendo: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, para onde eu vou bater cabeça, sendo que Jesus, Ele tem cuidado de mim, como um pastor, Ele cuida da ovelha? Aleluia! Nós vemos que Jesus, Ele é o único fundamento. 1 Coríntios 3, versículo 11, o apóstolo Paulo nos ensina: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Não tem, meu irmão, para onde fugir. Jesus, Ele é o único fundamento. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou o alto preço, o preço de morte na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue por nós e que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo à destra do Pai e que intercede por nós e que cumpriu com a sua palavra dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. É o Espírito Santo que fala conosco nesta madrugada. É o Espírito Santo que alerta os nossos corações para que nós possamos permanecer fiel até o fim, para que possamos receber a coroa da justiça, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Ou seja, esforçai-vos para que os vossos nomes permaneçam escritos no livro da vida, para que nós possamos adentrar nas mansões celestiais para toda a eternidade, para que possamos ter paz e alegria com Cristo. Nós vemos esta palavra em que Deus, Ele traz para nós nesta manhã, porque nós vemos aqui o apóstolo Pedro dizendo: nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Meu irmão, para isso há uma necessidade de constância.
E nós vemos que o povo não tem constância. Olha aí o que eu acabei de passar agora mesmo. Hoje estaremos iniciando a 6ª campanha de vigílias no monte, lá na Chácara Chantilly. Ou seja, hoje estaremos completando 36 vigílias nesse ano de 2020. O que é isso? Constância. Nós vemos aqui que a necessidade de constância na vida cristã, lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo 14 e 15 diz: se lançares para longe de ti o pecado, e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula e estará firme e não temerás. Meu irmão, o que impede de nós termos constância é o pecado. É a vaidade das coisas desse mundo que vai entrando no meio da família e que vai nos afastando, nos tirando da presença do Senhor. Por quê? Porque começa a ter mais compromisso com as coisas daqui de baixo e deixe de buscar as coisas do céu, as coisas de cima. Mas que nesta manhã, nós possamos ter constância, que nesta manhã nós possamos receber esta palavra de exortação em que Deus tem para com cada um de nós, e que nós possamos ter respeito através desta palavra revelada através do Espírito Santo, em que Deus Ele tem trazido aos nossos corações. Por isso que sempre eu lembro de João 17:17, santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, por esta palavra nós seremos julgados. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vemos a necessidade de constância no meio da igreja, porque o povo, ele se acomoda. A falta de fé, a falta de perseverança, a falta de dedicação, a falta de zelo, está faltando no meio do povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão, quem disse esta palavra foi Deus, foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Que nós vemos aqui que nós temos que ser firme, temos que ser constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Está trabalhando é para Deus. E Deus tem a recompensa. Nós vemos que Jó, na sua vida religiosa, Jó 23, versículo 11 diz: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Esse homem realmente era um homem crente, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que fugia da aparência do mal. Tudo que Jó passou, perdeu os seus filhos, ficou enfermo, doente, não abriu a sua boca para murmurar contra Deus, perdeu os seus bens. Mesmo assim, ainda sua esposa levantou contra ele, dizendo: Jó, amaldiçoa esse Deus
e tira a sua vida, ele não abriu a sua boca. Ele disse para aquela mulher: tu fala como uma louca. E ele perseverou, porque ele sabia em quem ele tinha confiado. E aqui em Jó 23, versículo 11, diz: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Meu irmão, pensa que é fácil servir Jesus conforme a palavra de Deus ela nos ensina. Jesus disse: no mundo passarei por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. Quantas decepções, quantas traições, quantas coisas nós encontramos nessa carreira da fé, querendo nos tirar da presença de Deus, mas que nós possamos fazer como Jó: nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Meu irmão, não podemos desviar desse caminho. Este é o caminho, disse o profeta Jeremias. Este é o caminho, andai nele. Que caminho é este, pastor Luiz? Esse caminho se chama Jesus. Nós vemos que Jó permaneceu fiel e Deus o honrou, restituiu a sua saúde, restituiu os seus filhos, ou seja, a sua família, restituiu os seus bens, porque Jó perseverou, Jó confiou, Jó não vacilou. E é isso que Deus ele tem esta palavra para você nesta manhã. Porque Jesus deu uma prensa nos discípulos e disse o Senhor: vós também não querem irem, não querem retirarem? Mas Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Paulo, ao terminar a sua carreira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele diz: nada, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpre com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós vemos aqui o ministério do apóstolo Paulo, onde todos nós um dia terminaremos esta carreira da fé, mas que nós possamos cumprir com alegria, com gozo, saber que fizemos bem feito, que não negligenciamos, mas que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, porque o Senhor, Ele nos confiou. Que nesta manhã nós possamos atentar com mais atenção o ministério que temos recebido da parte do Senhor. Deus, muitas vezes, Ele tem nos provado, mas que nós possamos saber que Deus não dá maior prova além daquilo que podemos suportar. Antes, Deus dá o escape. Deus, Ele permite nós passarmos esses momentos difíceis, seja de dor, de enfermidade, seja de necessidade, de falta, ou até mesmo de enfermidade. Ontem mesmo eu encontrei um presbítero, fui abastecer o carro e encontrei ele, ele disse: pastor Luiz, Deus é maravilhoso. A minha esposa, ela pegou o Covid-19, ficou 8 dias internada, foi entubada, mas nós oramos, clamamos, e Deus o trouxe, Deus deu vitória, Deus curou. Muitas vezes nós levamos uma vida tão abençoada, tão tranquila, e muitas vezes deixamos
de fazer o do melhor para Deus, mas que nesta manhã nós possamos valorizar tudo aquilo que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Jamais murmurar, aprender com Jó a receber, aceitar por parte de Deus, porque Deus ele tem o do melhor, ele sabe fazer o do melhor para nós, para que nós possamos ter vitória em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Receba, meu irmão, esta palavra nesta manhã, e que possamos aprender com Pedro, em que ele respondeu para o Senhor: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Permaneça nesse caminho, irmão, porque não tem outro caminho a não ser Jesus. Este é o caminho, andai nele. Aleluia. Louvamos a Deus por esse amor que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Valorize a tua salvação, valorize a sua comunhão com Cristo, e com certeza Deus te honrará nesta caminhada de fé. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque sabemos, Pai, que tu é um Deus maravilhoso, um Deus que opera milagre, que opera maravilha. Sabemos, Pai, que tu tem a sua maneira de trabalhar em que muitas vezes não entendemos, mas que possamos aceitá-la para que o seu nome seja glorificado. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, esta família, e esteja nos ensinando nesta caminhada da fé. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A única fonte de verdade, Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Permitindo Deus, amanhã estaremos aqui a partir das 5h05. Mais um trabalho, Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Deus abençoe. Shalom Adonai.